Gostaria de ler um texto aqui em Juízes 12. Eu peguei um breve estudo aqui de um pastor na internet, gostei do estudo. Pastor Roberto José de Alcântara, para não parecer plágio. E é sobre a passagem de Juízes 12, uma passagem de Jefté, uma passagem conhecida, né, quando os efraimitas eles são obrigados, né, no seu retorno, a pronunciar a palavra Shibolete, e eles diziam então Sibolete, né, e eles queriam então escapar por causa de uma guerra que Gileade, né, que os gileaditas tiveram com os amonitas. E os efraimitas então eles foram convidados, perdão, convocados por Jefté a participarem dessa guerra. E os efraimitas então recusam. Depois eles ainda querem fazer guerras, né, contra os gileaditas, contra Jefté. E então eles colocam os efraimitas em retirada. E na volta, os efraimitas tiveram que dizer então essa pronúncia e não conseguiam. O porquê dessa pronúncia? Nós vamos ver aqui nesse breve texto. Deixa eu ler primeiro o texto bíblico, principalmente os versículos 6 e 7 de Juízes 12. Então lhe tornavam, dize pois Shibolete, quando diziam Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam ele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou Israel 6 anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E o texto do pastor é o seguinte: Jefté, o gileadita, teve problemas com os filhos de Efraim e chamou os efraimitas para ajudar, mas os mesmos não vieram, pelo que Jefté e o seu povo batalhou e venceu. Então é mais ou menos o que eu disse para os irmãos. Razões da diferença, e aqui eu quero, isso aqui que eu gostei do que o pastor escreveu, razões da diferença da pronúncia. Os efraimitas, ao chegarem à terra prometida, não passaram o Jordão e ficaram distantes dos demais, e isto foi motivo para eles perderem a própria identidade e criaram um dialeto para si. Isto resultou na morte de 42.000 homens nessa batalha. A essência disso é o que nós podemos ver do que aconteceria principalmente nos últimos dias, onde o apóstolo Paulo diz que muitos apostatariam da fé e se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusariam a dar ouvidos à verdade, e como comichão ou coceira nos ouvidos, se recusariam a dar ouvidos à verdade e se voltariam para as fábulas, segundo as suas próprias concupiscências. Criariam então uma forma de vida, um estilo de vida, mudariam a palavra de Deus e fariam com que a palavra se adequasse então ao seu estilo de vida. Foi o que a serpente disse para Eva no paraíso. Não, Deus não é isso que vai acontecer, né? Ali começa a nova era, onde diz que não existe uma verdade absoluta. A palavra de Deus não é a verdade absoluta, contrariando o que Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, onde Jesus coloca a palavra como a única verdade, de João 17, né? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Então as pessoas que se afastam de Deus, ou apostasia, que cai da fé, ou heresia, que se cria um caminho a se seguir, ou o próprio texto de Salmo 10, versículo 4, onde diz que o ímpio no seu coração, no centro das suas emoções, no intelecto, ele não investiga, porque em todas as suas cogitações são que não há Deus. Então, Oséias 4,6 diz isso, o meu povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento. Os de Efraim, os efraimitas, na terra prometida, eles ficaram atrás do Jordão. Eles não avançaram, eles não seguiram com os demais. Por isso que diz que em Provérbios 29:18, que onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde não há pregação concisa da palavra de Deus, as pessoas se afastam e criam então os seus próprios caminhos.
E quando isso acontece, e aí nós vemos pessoas congregando em alguns locais onde a palavra de Deus é totalmente adulterada, e acontecem sinais e as pessoas pensam que por isso Deus está aprovando, muitas vezes isso é sinal de maldição. Se nós olharmos para 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10 a 12, mostra que porque Deus envia a operação do erro e do engano para que as pessoas acreditem na mentira. Mas isso tem uma premissa, tem um porquê. É porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Muitas pessoas estão se afastando dos ensinamentos cristãos, do que a Bíblia diz que a igreja permanecia, perseverava, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que Paulo diz que seriam dias trabalhosos, mas a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42. Efésios 2,20, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. 1 Coríntios 4,2, o que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis à palavra escrita. Porque um pouco antes, 1 Coríntios 3, 10 e 11, Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento, o qual é Cristo. A palavra, a centralidade em Cristo, de Lucas 24, 27. O exame das Escrituras, João 5,39, Mateus 22, 29, onde a palavra diz que nós erramos, as pessoas erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, porque não conhecendo as Escrituras cairão nas artimanhas dos falsos profetas, de 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3. Por isso que Pedro diz em 2 Pedro capítulo 3, verso 17 e 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Paulo, quando ensina a igreja, ele diz que preferia falar 5 palavras com entendimento escriturístico, do Salmo 119 e 130, a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. E aí ele continua dizendo 5 palavras com entendimento para edificação espiritualmente, de 1 Coríntios 2,12, do que 10.000 palavras em outras línguas, línguas estranhas. Ou seja, 995.000 palavras a menos. Por isso que nós não podemos incorrer em erro de nos afastarmos das Escrituras, porque pessoas não têm intimidade. E aí quando Deus fala, quando você traz uma pregação verdadeiramente bíblica, expositiva, as pessoas não sabem o que você está falando, porque elas não têm intimidade com a palavra. Elas não têm intimidade com o próprio Deus, que é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,1, Hebreus 1,1, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje ele nos fala pelo Filho. Por isso que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com bom grado, com alegria, e examinavam dia a dia para ver se as coisas realmente eram dessa forma. Para que você não morra espiritualmente, é o que está em Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4. Não foram poupados os anjos que caíram. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Por isso importa que nos apeguemos com maior diligência às verdades que nós já temos ouvido da palavra de Deus. Não se afaste da palavra. Leia a tua Bíblia todos os dias. Procure locais de culto com seriedade. Então sirva a Deus e aos irmãos com alegria. Amém? Eu espero que o Senhor abençoe a tua vida. Abençoe então o teu local de congregação, que significa festas fixas, a igreja toda reunida em torno do Evangelho, dos atributos de Deus, e que você viva, você e sua família e a tua comunidade, para honrar